Mequier, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Portugal e Brasil assaltam Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajulava a semana. E a família, segundo escreve aqui o site Leo Pasta News, assaltam Angola. Tá a entender, família? A fonte Leo Pasta News, né? Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go. Quando Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, estava à frente da petrolífera estatal Sonangol, Agostinho Pereira de Miranda, seu do maior escritório de advocacia de Portugal no setor do petróleo e gás, recusou-se a negociar com ela. Em 2015, mais de 20 dos principais advogados de Miranda decidiram que queriam participar nos negócios da Sonangol. Então desertaram 1 quilômetro no centro de Lisboa para concorrer com a empresa Vieira de Almeida. Portugal não é o único país. A exposição à corrupção em relação à África precisa de ser calculada. Em 2016, a empresa brasileira Odebrecht admitiu ter pago 50 milhões de dólares em propinas em 11 países, incluindo Moçambique. A aprovação faz parte do abaixo-assinado, depois que a Odebrecht se envolveu na maior investigação de corrupção do Brasil. Quão devastadores são esses escândalos para as relações com os países africanos? Pereira de Miranda afirmou que as relações entre Portugal e Angola vão evitar a queda do império empresarial de Isabel dos Santos. A imagem de Portugal pode ser afetada pelo desempenho e rigor dos seus sistemas de compliance, mas isso não tem impacto na forma como os investidores ou parceiros de negócio veem o país e as oportunidades que este oferece, afirmou. Relatório da África. Olhando para o futuro, as pequenas e médias empresas PME portuguesas estão em linha com o desenvolvimento da economia angolana, onde a diversificação do petróleo se tornou mais urgente do que nunca. No entanto, o governo português e os grandes grupos empresariais não conseguiram criar uma nova penetração nos mercados africanos mais avançados. Coalizão de Investimento da União Europeia até janeiro de 2021, Portugal tem uma presidência rotativa de 6 meses no Conselho Europeu, União Europeia, o que coloca a África no topo da sua agenda de política externa. O ministro das Relações Exteriores, Augusto Santos Silva, viajou a Maputo em fevereiro para expressar o apoio da União Europeia ao governo moçambicano sobre o levante de Cabo Delgado. Portugal não poderá realizar a Cimeira União Europeia-África 2 vezes mais tarde devido a restrições relacionadas com a epidemia do Covid-19. A Cimeira, quando finalmente ocorrer, deverá ser aprovada pela Aliança África-Europa, cujo objetivo é criar investimentos no setor privado africano. Francisco Monteiro, chefe da Rede África-Europa pela Europa em Bruxelas, tem uma visão menos otimista do que Pereira de Miranda. Portugal não tem uma política firme para com a África, porque não tem capacidade financeira nem recursos humanos, disse. De acordo com Monterrey, Portugal não é suficiente para ajudar as suas empresas a terem acesso a fundos de desenvolvimento em Bruxelas para crescer no âmbito da nova Aliança África-Europa, e o investimento português e a ajuda ao desenvolvimento em África estão a diminuir. O ex-chanceler português Francisco Almeida Liget, ex-CEO da Normetal, fabricante de materiais de construção com atuação em África, também defende a necessidade de concentrar recursos europeus em projetos, especialmente em Angola. Angola tem menos potencial do que o petróleo em muitas áreas, principalmente na agricultura e em algumas outras indústrias, disse. Almada Leite recomenda às empresas que procurem fontes alternativas de financiamento. Claro que temos fundos do Banco Africano de Desenvolvimento e da União Europeia, mas a implementação por vezes é tão complicada que não é solução, disse, acrescentando que o financiamento se destina à Europa na agricultura Agrifi e Eletrifi, que apoia a eletrificação da aldeia. Almeida Liget afirma que o investimento em África vai crescer se as empresas portuguesas tiverem melhor acesso ao capital e um parque infantil com as suas congêneres europeias. Os comerciantes portugueses adoram o continente.
Eles conhecem muitos países. Eles sabem fazer negócios e, acima de tudo, amam a África e seu povo. Atualmente, há muito roubo diplomático em Angola. Um angolano, Georges Rebelo Pinto Sicudi, é o secretário-geral da Organização das Organizações da África, Caraíbas e Pacífico, que está a negociar o quadro pós-Cotonou para as relações entre a União Europeia e os seus 79 países membros em desenvolvimento. Viagem sem visto. Angola também vai aceitar a presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, julho. Nos últimos meses, os Estados-membros, incluindo a Guiné Equatorial de língua espanhola, têm negociado uma zona de viagens sem visto. Deve ser desenvolvido formalmente na próxima cúpula. Segundo Jaime Nogueira Pinto, historiador, escritor político e CEO da Capers Business Consulting, Angola tem uma identidade especial no círculo eleitoral lusófono. Ele diz que o país agora governado pelo presidente João Lourenço tem elites políticas, militares e cultural operacionais no partido no poder e na oposição que entendem a importância da unidade nacional e da visão estratégica. O que a CPLP precisa, diz, é criar uma identidade para além de discursos amigáveis e politicamente corretos onde a sua presidência em Angola faça a diferença. Mas ele alerta que epidemias, questões de segurança em Moçambique ou questões de direitos humanos na Guiné-Bissau podem ser grandes desafios. A política de Portugal para a África é algo que ouço há 40 anos, mas, infelizmente, as ações a ela associadas estão atrasadas, diz Nogueira Pinto. O Brasil precisa de uma estratégia. O Brasil também carece de foco estratégico. João Bosco, presidente do Instituto África, com sede no Brasil, está preocupado com a miopia do presidente Jair Bolsonaro no atual governo e não reconhece o grande potencial que a África tem. Sob seus antecessores Dilma Rousseff e Michel Temer, já havia uma tendência de queda após o boom histórico de comércio e investimentos de Luiz Inácio Lula da Silva. O boom de Lula foi, claro, patrocinado, principalmente Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para empresas como a Odebrecht, hoje desacreditadas. Segundo Bosco, a imagem da Odebrecht está manchada, o que não compromete as empresas brasileiras no contexto africano. Hoje, o papel do governo precisa ser reconsiderado. Os fundos públicos não devem ser atribuídos a um número específico. A corrupção da Odebrecht mostra que iniciativas públicas e privadas podem ser combinadas, mas com medidas limitadas e muito concretas. São objetivas e relevantes, diz Bosco. Africa Report. Ao contrário de Portugal, o Brasil não concentra suas relações na África nos países de língua portuguesa. A África do Sul e a Nigéria são parceiros importantes como parte do grupo BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. As empresas precisam enxergar o potencial do continente como um todo. Em todas as regiões da África, há países que podem e devem ser visados pelo Brasil, diz Bosco. Ele ressalta que a rede de cooperação que Lula recebeu da presidência continua funcionando. O mesmo vale para os institutos de pesquisa do governo brasileiro, Embrobra, em agricultura, fármaco, Fiocruz, e capacitação, SENAC e SENA, que executam diversos projetos no continente. É uma força branda em operações na África, diz Bosco. O legado mais importante para o Brasil. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se a estrutura sabe o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neta, a família Gileu continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria sua própria opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Alguma digital influencer. Parceria.